Muito boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Hugo e ao Jaime o convite para estar aqui. Foi com muito agrado que aceitei o convite. Vou tirar o relógio para que Como o professor Ângelo referiu, este trabalho insere-se numa tese de doutoramento mais ampla ainda em curso, que só lá para 2017 estará concluída. Portanto, aquilo que vos trago aqui será a primeira sistematização de dados. Em alguns gráficos e tabelas que vou apresentar ainda não tenho conclusões finais, como é óbvio. Aliás, a investigação nunca tem conclusões finais, é sempre que trabalho em construção. Mas alguns dados ainda são muito parcelares, mas de qualquer das maneiras achei interessante trazê-los aqui e apresentar-vos. Neste sentido, esta minha comunicação tem assento em duas ideias-chave. Por um lado, perceber quais as rendas eclesiásticas que foram concedidas ao Santo Ofício e qual era a sua importância na estrutura global da receita de cada um dos tribunais de Inquisição. Ora, isto dialoga com uma questão central muito importante, que é perceber como é que se financia isto tudo. Toda a gente fala muito em Inquisição, há imensos estudos, mas falta um principal por trás, que é, afinal, como é que a Inquisição é financiada. Podemos ter remissão de preços, podemos ter limpeza de sangue, podemos ter um sem número de aspectos, porque a Inquisição está, se a religião está muito presente na sociedade do Antigo Regime, a Inquisição também está lá muito presente. Portanto, há que perceber como é que isto tudo se financia. Ora, que fontes foram utilizadas para este trabalho? Uma documentação que os coevos chamavam de livros da casa. Não mudou. Desculpa. São os livros da casa que registavam as receitas e as despesas anuais. Depois, os relatórios de contas que eram elaborados por cada Tribunal Distrital e enviados para o Conselho Geral do Santo Ofício em Lisboa também. Depois, a correspondência entre Portugal e Madrid, que está na Biblioteca da Ajuda. Ao contrário, a Inquisição é um fundo muito rico, mas para muitos aspectos é preciso ir a outros fundos e a outra documentação procurar, para este trabalho em específico que eu apresento hoje aqui, a documentação da Biblioteca da Ajuda foi fundamental para perceber todas estas dinâmicas. Depois uma outra documentação que será conhecida de todos. Ainda assim, há muitos livros da casa que se perderam. Por exemplo, para Coimbra não há relatórios de contas anteriores à década de 80 do século XVIII, por exemplo, portanto há uma forte limitação. Sendo assim, temos dois tipos de rendas eclesiásticas concedidas ao Santo Ofício. As rendas perpétuas nos bispados ou arcebispados e as comesias, que poderiam ser metade de uma comesia ou um terço de uma comesia, designadas por tercenárias. Aquilo que vamos encontrar, e vou analisar cada uma destas independentemente. Por um lado, estas pensões perpétuas nos bispados e arcebispados são concedidas pelo Henrique ao longo do século XVI. Portanto, procura-se aqui dotar a Inquisição de uma autonomia financeira face à coroa. É de facto, começa por ser o Dom João III, obviamente, que financia a Inquisição. É da Fazenda Régia que sai o dinheiro para pagar às pessoas que estão ao trabalho da Inquisição. Portanto, esta é uma ideia muito importante. E aquilo que se vai assistir até pelo menos ao Dom João IV, é a tentativa de autonomização financeira do Tribunal da Inquisição. Esta é uma ideia fundamental para este trabalho. Como vemos aqui, há uma cronologia, começa com o Dom João III, inclui o Dom Sebastião e o próprio Cardeal já enquanto rei, e estas duas concessões, em 1579, têm a ver com uma questão fundamental, que é, a partir deste ano, a Inquisição de Lisboa tem a seu cargo o pagamento de salários aos ministros do Conselho Geral. Isto vai fazer com que Lisboa seja sempre um caso particular comparativamente com os outros tribunais. Só referir que a minha tese não inclui o Estatuto de Goa, isso seria uma outra realidade, portanto estou aqui sempre a referir-me à realidade de Portugal metropolitano. Em termos de geografia, o que é que vai acontecer? Estes contos de reis que temos aqui para Évora, Lisboa e Coimbra, obviamente são tirados dos arcebispados de Lisboa e de Évora e do Bispado de Coimbra e são concedidos ao próprio tribunal que ali está sediado. Lisboa, face àquele pormenor que eu referi, um pormenor que vai marcar a diferença na sua longa existência, vai ter direito a mais pensões nos outros bispados do país, porque tem um maior número de despesas. No fundo, é uma lógica bastante simples. Ao nível das comesias, aquilo em 1575 também
dota-se a Inquisição do número de conesias. Eu penso que toda a gente saberá o que é uma conesia. Não sei, acho que não. Uma conesia é um conjunto de rendimentos que poderia atribuídos a um cónigo, certo? Pelos especialistas. E depois podia ser metade, como se fosse um bolo, cortado ao meio ou em três. Temos aqui esta cronologia. As séries de Coimbra, Évora e Lisboa vão ser sempre particulares porque têm nas suas cidades o Tribunal da Inquisição, e depois nas restantes séries vão ter uma tercenária também, onde este conhecia. Bom, então vai ser esta a geografia. E aqui há que salientar um aspecto muito importante, que é a concessão de conesias à Inquisição vai obedecer à jurisdição de cada um do Tribunal. Portanto, Coimbra vai ter o norte a seu cargo, Lisboa vai ter o centro e Évora vai ter o sul. Portanto, esta é a geografia. Nunca, não há concessão de conesias ou outro tipo de rendas na sede do Funchal, por exemplo. Nunca encontrei referência nenhuma porque é que não se vai buscar rendimentos às outras partes do Império. Não sei o que acontece em Goa. Ora, e para que é que isto afinal serve? Este dinheiro serve para, e em exclusivo, o Conselho Geral e os ministros batem-se para que o dinheiro das pensões concedidas ao Santo Ofício seja exclusivamente para pagamento de salários dos agentes da Inquisição. Portanto, quando não houvesse dinheiro, teria que se solicitar ao rei e dar conhecimento ao rei do que se passava, ao Inquisidor-Geral. A questão que se levanta é suficiente ou não? Pela correspondência toda que analisei da Biblioteca da Ajuda, o dinheiro não chega, estamos sempre em déficit, não é nada que nós não conheçamos. E eles orçamentavam que as despesas dos tribunais metropolitanos da Inquisição seria à volta dos 11 contos de reis. E o que é que acontecia? Quando havia déficit, quem é que pagava? Pagava ao fisco. E aqui entra a velha questão de a Inquisição se suporta ou não nos bens do fisco para pagar as suas despesas. Ainda há outra variável, que são os presos. O que é que acontece aos presos? Quem paga também, quem em teoria pagava a sustentação dos presos nos cárceres era o fisco, os presos pobres, porque os presos ricos tinham capacidade de sustentar a si próprios. Isto é uma questão também relativamente complexa, mas quando não havia dinheiro no fisco, os famigerados perdões gerais tinham algum impacto, pelo menos na documentação eles dizem que sim. Quando não havia dinheiro no fisco, quem pagava eram as rendas da Inquisição. Ora, trago-vos aqui um documento não datado da Biblioteca da Ajuda, que pelos nomes dos oficiais lá referidos eu consegui datar que seria terá sido produzido posteriormente a 1600 e anterior ao perdão geral. E a ideia aqui é, sobretudo, pode parecer muito complexo, mas é perceber que aquilo que era considerado como receita ou como pensão fixa da Inquisição são só as rendas eclesiásticas. Infelizmente não há identificação ou nomeação de quanto dinheiro é que entrava do fisco. Seria um dado muito importante para perceber todas estas dinâmicas, mas temos também indicação de todas as despesas e claramente aqui os valores totais não correspondem. Eles referem que os presos eram suportados pelo fisco só quando não havia dinheiro é que se pagava com as rendas da casa. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca, não muito fácil de deslindar. Referir também que, a acreditar que todas estas informações estão corretas e a pessoa que redigiu não se esqueceu de referir nada, Lamego e o Porto aqui ainda não tinham tido direito a uma tercenária atribuída. Portanto, eu não consigo precisar a partir de quando temos uma cronologia da atribuição, mas não sabemos em concreto a partir de quando é que as tercenárias e as pensões passam a ser pagas a cada tribunal da Inquisição. Falava há pouco isso com o Daniel. Já passei demais? Bom, sendo assim, a velha questão também era insuficiente? Não era. Em 1580 vamos encontrar o Henrique a dar dinheiro da Fazenda Régia à Inquisição. A Inquisição de Lisboa. A Inquisição de Lisboa é sempre particular e é sempre referida. Por vezes a documentação não é muito clara se estamos a falar de dinheiro para a Inquisição de Lisboa, estamos a falar de dinheiro para a Inquisição no seu todo, incluindo Évora e Coimbra.
Encontramos novamente o Filipe I também a dar mais dinheiro de Fazenda Régia em 1583, e uma vez mais este dinheiro é para pagar os oficiais. Portanto, havia que remunerar muito bem e ter os ordenados em dia, porque senão as pessoas não trabalhavam. Parte-se do princípio que havia que ter os seus funcionários, entre aspas, não é? Não há essa noção, mas há que ter as pessoas satisfeitas por aquilo que estão a fazer. Ora, aquilo que vamos assistir também na primeira década do século XVII é uma procura de o dinheiro da Fazenda Régia. Temos que a Inquisição precisa de ser independente financeiramente, portanto, onde é que se vai buscar dinheiro? Cria-se um padrão de juro na Fazenda Régia de 3.000 réis em fevereiro, e que em maio desse mesmo, de 1608, e em maio desse mesmo ano vai ser acrescentado para 6 contos 930.000 réis, somando aos 5.000 e tal que a Inquisição já tinha de rendas nas dioceses, vai fazer o tal orçamento dos 11 contos ou 12 contos de reis que se falava. Ora, o que é que vai acontecer? O rei vai definir que este dinheiro é tirado do estanco das cartas de Jogar e Solimão. É um estanco criado também por Filipe I ou Filipe II, não sabe exatamente quando. Sabemos que ele terá estado em funcionamento em 1600 ou 1601, não sabe exatamente precisar muito bem. Agora, temos aqui um outro problema, que é os contratadores das cartas de jogar fogem com o dinheiro, não pagam, e estas dívidas vão se prolongar até ao reinado de Dom João IV. Portanto, há aqui um atraso no pagamento, também não é nada que não nos seja atual, de as pessoas fugirem com o dinheiro, não pagarem, ver dívidas em atraso. Portanto, a Inquisição sofre sempre, nesta conjuntura, sempre privações económicas. Aquilo que se vai tentar é aumentar as rendas nos bispados e nos arcebispados. Apela-se muitas vezes ao rei para que intervenha junto à Santa Sé para que se aumentem os valores. Aquilo que conseguiram apenas foi, nunca se aumentou nada em relação às pensões da Inquisição, mas sim os ministros da Inquisição vão ter direito a novas conesias nos bispados. Eles aproveitam os períodos de sede vacante em Braga e na Guarda para solicitar que seja aumentada a conesia ou a pensão ali alojada para em nome do Santo Ofício. Mas também dizem que se podem remunerar os ministros e os deputados do Conselho Geral com aquelas conesias. Isso vai acontecer, mas a Inquisição nunca sofre alterações nas suas rendas. A única alteração que poderíamos identificar é no Conto de Reis, atribuído à Inquisição de Lisboa, em Lisboa, que a partir da criação da Patriarcal em 1716, a partir de 1718, o Conto de Reis é dividido. Ou seja, já não era um Conto de Reis total, porque 20.000 réis eram retirados para a contribuição geral do seminário, para a formação do clero. Portanto, já eram 980.000 réis. E aquilo é dividido em 3, 2 quartos fica a pagar a Sé Velha, a Sé tradicional, e o outro em quartos, não, em 3 partes. Portanto, 2 terços paga a Sé Velha e o outro terço vai pagar a Patriarcal. É suficiente? Nunca é. A Inquisição de Lisboa vai ter um problema crónico de déficit, pelo menos até 1768, é muito constante haver déficit. Mas há um conjunto de outras rendas que vão sendo aplicadas à Inquisição, acho que estão no tempo ainda, não é? Temos nomeadamente o estanco do tabaco, é uma alternativa, mas é um valor muito reduzido face àquilo que tínhamos encontrado no estanco das cartas de Jogar e de Solimão, pelo menos 50 réis do que aquilo do que tinha sido no estanque das cartas de jogar. Temos aqui não definida esta propina do papel, que são 20.000 réis, e há uma série de pequenas concessões que todas vão construindo o bolo das rendas da Inquisição. Por exemplo, só tínhamos ideia que havia dinheiro emprestado a juros para o século XVIII, e isso é referido agora no novo livro do professor Paiva e do Marcocci também, mas já encontramos aqui, e esta é uma interrogação que tenho, ainda ontem falava isso com a professora Fernanda, temos este conde da Toguia que pagava 200.000 réis de juros à Inquisição de Lisboa, já em 1642, o que é estranho, por ser uma fase em que não há dinheiro, ter-se é emprestado para tentar que aquilo fosse mais uma renda. Bom, fica. Portanto, a Ana Isabel já tem a resposta. Uma solução
adotada vai ser os empréstimos. É comum haver empréstimos entre o Conselho Geral, entre isto, as a contabilidade do antigo regime é de caixinhas, quase como se fossem as bonecas russas, portanto eles andam a saltitar caixinha por caixinha, portanto é comum haver empréstimos. Ora, a grande questão que isto tudo no fundo pretende responder, então, mas afinal isto era relevante ou não em termos de valores globais? Escolhi uma amostra, dependendo, a escolha dos anos foi mais ou menos aleatória, para fazer comparações entre Évora, Lisboa e Coimbra. Tentei encontrar anos próximos, como referi, os relatórios de contas que são a fonte mais importante para estes números globais, só para Coimbra não há. Évora e Lisboa, Évora tem sobretudo para o século XVIII e Lisboa é que tem para o século XVII. Sendo assim, no caso de Coimbra, vemos que os rendimentos eclesiásticos no valor total das receitas da Inquisição, em 1702 foi quase de 40%, em 1716 76%, portanto é bastante. É a Igreja a suportar este poder da Inquisição. Salientar aqui que estes 90% e estes 80% de 1745 e 62 estão extrapolados porque eles, ao fazerem um relatório de contas, não incluem a tença do tabaco, concedida por D. João V, que são 500 mil réis ao ano por cada tribunal da Inquisição. Eu não sei porque é que eles não registram. Aquilo era para pagar uma propina extra aos ministros e oficiais da Inquisição. Portanto, aquilo que eles devem fazer é recebem os 500 mil réis, distribuem e não dão cavaco a ninguém, no fundo. No caso de Évora, vemos também que, embora sejam porcentagens variáveis, não seja exatamente igual, porque isto também dependia se o ano agrícola foi mau ou bom, não é? Também depende disso, era preciso deflacionar os preços para ter uma noção mais aproximada destes valores, que aqui se apresentam em porcentagem, mas de qualquer das maneiras são sempre porcentagens muito elevadas. Aqui, no caso de Lisboa, como podem ver, há uma... gostaria também, peço desculpa, vou voltar atrás, mas o juízo do fisco é o dinheiro que entra do fisco para a Inquisição, não para sustentar presos, mas para sustentar propinas dos ministros e oficiais, despesas com a alta-fé, pagamento a comissários familiares. Portanto, o dinheiro que entra do fisco para a Inquisição tem sempre um objetivo muito determinado. Como veem, Lisboa tem uma panóplia mais alargada de rendas, mas ainda assim os rendimentos eclesiásticos são a fatia mais importante. Esta é a grande conclusão que gostaria de salientar aqui com a projeção destas três tabelas. Vemos aqui ainda, em 1642, onde é que está? O tesoureiro da Alfândega, uma dependência ainda da Fazenda Régia diretamente. Neste ano ainda temos o estanque das cartas de jogar e Solimão, com 5% do valor global, e é pagamento de dívidas que estavam para trás ainda. Uma palavra para... Já estou em cima do tempo, portanto vou tentar abreviar. Tentei perceber de todas as... como referi, o dinheiro das pensões era fixo, portanto não faz muito sentido representá-lo no gráfico, porque à partida seria sempre o mesmo. Teria assim que deflacionar os valores para perceber a sua importância. Não o fiz ainda, mas para as conesias pode-se trabalhar com valores reais. A meia conesia de Évora é mais importante. Évora é de facto o arcebispado mais rico de Portugal. Ao nível das tercenárias, vemos um destaque para o Porto, seguido de Braga, Faro, Elvas, Lamego, Viseu e Porto Alegre no fim. Também é só deixar esta ideia. Um outro exercício, e gostaria de quase de concluir com isto, aquilo que fiz aqui foi já não trabalhar apenas com as rendas da casa ou com esta lógica que vos apresentei, mas foi perceber de todo o dinheiro que entra na Inquisição no ano X, retirando o dinheiro que tinha sobrado dos anos anteriores. O que é que acontece? Fazendo somatórios, isto inclui tudo o que tem a ver com presos, desde o fisco, autos da fé, os depósitos iniciais para pagamento da limpeza de sangue para as pessoas que queriam entrar nas fileiras inquisitoriais. Portanto, criando estas categorias, aquilo que percebemos é que a Inquisição se sustenta na sua atividade, portanto,
aquela linha a vermelha em cima, e logo a seguir são os rendimentos eclesiásticos. A atividade é uma linha relativamente constante, porque inclui não só a repressão como a promoção social. E como o professor Veiga Torres, desde os anos 90, num artigo que publicou, defendia que a Inquisição, ao longo do século XVIII, vai invertendo os papéis, deixa de ser uma entidade repressora para ser mais uma entidade que promove a distinção social. É mais ou menos lógico que aquela linha seja mais ou menos equilibrada, porque inclui as duas variáveis. E depois a linha dos rendimentos eclesiásticos. Aqui só para salientar mais uma vez aquela ideia, vou passar este gráfico à frente. Uma última palavra, estou já quase a terminar. Como sabem, a Inquisição precisa muito dos seus agentes locais. Toda a gente trabalha, antigo regime já tocou com familiares de Santo Ofício, é impossível. Aqui, aquilo que vamos encontrar é um outro uso da rede de agentes do Santo Ofício, que é quem é responsável pela recolha destas coisas todas são os familiares, são os comissários. Portanto, no caso, aquilo que é muito interessante encontrar que são os homens de negócios, os mercadores que andam a circular, que trazem o dinheiro da Inquisição, ou já amoedado, ou em letras de câmbio. Portanto, há aqui toda uma outra rede da recolha dos réditos da Inquisição, que dá uma outra função aos agentes da Inquisição. Portanto, seriam, sobretudo, estas ideias centrais. E pronto, já estou em cima dos meus 20 minutos. Obrigado pela vossa atenção.